Hoje nós vamos apresentar alguns tópicos em teologia sobre o livro de Salmos, um livro poético. Então, seja bem-vindo, aluno da Escola Bíblica, e você que de alguma forma chegou até aqui. O livro de Salmos é um livro que nos leva a refletir sobre as facetas mais profundas do ser humano e do seu relacionamento com Deus. A gente vê ali coisas bem íntimas, que os salmistas ali, eles rasgam o seu coração e expõem o seu coração, e nós podemos ter o privilégio de poder não só, ler a poesia, aprender com a poesia, mas poder enxergar até um pouco ali da personalidade, da natureza dos autores. Então é um dos livros mais interessantes, é um dos livros mais lidos da Bíblia, e é um dos mais utilizados na igreja. É muito comum as pessoas abrirem o culto com um salmo ali para o momento do louvor, para o momento da celebração. Então a gente vai falar de alguns salmos aqui. Tenho certeza que você está bastante familiarizado com esses textos, ok? O que acontece? A palavra salmo, ela tem origem no grego. Ela significa poema para ser cantado com um instrumento de cordas. Ela foi utilizada na Septuaginta, que é aquela tradução do Velho Testamento para o grego, e posteriormente também foi levado na Vulgata, que é a versão em latim, e chegou aos nossos dias de hoje. A palavra em hebraico, no caso, é Tehillim. A gente conhece mesmo como Salmos, a origem grega. Vamos então aos números, aos dados. Nós temos 150 salmos, cerca de 73 foram escritos por Davi. Estima-se que 12 foram escritos por Asaf. Sobre os filhos de Coré existe um pouquinho de dúvida, mas aproximadamente 11. E pelo menos um foi escrito por Etan, Emã e Moisés. Alguns teólogos acreditam também que Salomão é um dos prováveis escritores de salmos, mas, digamos assim, nós temos que admitir que há cerca de 50 salmos que são anônimos, que nós não temos certeza sobre sua autoria. Tá? Sobre os temas abordados nos salmos, vocês já estão bem acostumados, Louvor, adoração, oração, triunfo, também tem aqueles de dificuldade, de tristeza, mas temos também os de alegria e os de esperança. Do ponto de vista teológico, é normal fazer algumas divisões dentro desses salmos, dividir eles em grupos. Então, nós temos um grupo que são chamados Cânticos dos Degraus. Existe uma certa polêmica, uma dificuldade de saber o porquê desse nome, mas olha aí, na sua apostila tem um debate bastante amplo, digamos assim, sobre esse assunto. Outro grupo são os salmos messiânicos, e nós também temos aí os salmos imprecatórios, salmos mais pesados. Vou deixar aqui a definição de imprecatório aqui na tela para você, ok? Uma outra informação interessante é que alguns autores fazem um paralelo entre o livro de Salmos e o Pentateuco. Eu vou deixar esse slide aqui também na tela. Por fim, nós vamos falar agora de um dos temas mais importantes, um dos tópicos em teologia mais importantes do livro de Salmos, que são as epígrafes. Você já deve ter reparado que a maioria dos salmos
possuem algum tipo de título, algum tipo de cabeçário, uma palavra em hebraico que você não sabe o significado dela, né? E aí nós entramos neste assunto das epígrafes. Bem, às vezes elas trazem algumas informações históricas que são relevantes, às vezes elas trazem algumas informações que têm a ver com a musicalidade mesmo. Então, por exemplo, nós temos a indicação de uma música quando ela para ser cantada em voz de soprano, quando ela tem o seu arranjo em instrumento de cordas. Então, muitas vezes elas são instruções musicais. Lembrando que os salmos eles eram cantados pelos hebreus, né? Eles eram utilizados musicalmente, não só pelos hebreus, mas até hoje, né, judeus e cristãos ainda utilizam esses salmos de maneira musical, tá? Vou deixar aqui no final do vídeo uma lista com as principais dessas epígrafes, mas para exemplificar aqui, vou deixar duas. Talvez você deve ter visto aí em alguns salmos a palavra Shoshanim. Bem, a palavra Shoshanim, ela significa lírios. E elas fazem uma alusão ao período da primavera, na qual era a época onde se comemorava a Páscoa em Israel, né? Então, existe uma ligação desses salmos, dessas músicas, com a Páscoa, com a primavera, sempre que você vê lá Shoshanim, que significa lírios. Um outro exemplo é Gitite, que significa lagares. E isso faz uma alusão ao outono, à estação do outono, na qual era comemorada a festa dos tabernáculos, tá? Então vai ter uma ligação destes salmos aí com o período do outono, com a festa dos tabernáculos. Sempre que você vê aí, ó, os lagares de Tite, ok? A título de curiosidade também, você deve talvez ao ler os salmos alguma vez ter se perguntado o que significa aquela palavra assim, selar, que vem escrito. Eu lamento em trazer essa notícia para você, mas os teólogos não têm certeza absoluta sobre o significado, né, dessa expressão, mas acredita-se que ela realmente é uma instrução musical, que ela tem a ver com a forma em que a música seria executada. Então ficava essa instrução para que os maestros, os músicos da época cumprissem aquela instrução na hora que fossem executar musicalmente estes poemas. Ok? Bem, esses aqui são os principais tópicos em teologias que nós estamos abordando aqui sobre o livro de Salmos. Lembrando que a gente vai continuar com os livros poéticos, né, com esses estudos dos livros poéticos. Então aguarde aí pelas novas postagens. Por hoje é só, ok?